O Senhor nos deu uma linha de entendimento, começando com o estudo a respeito da fé. Amém? A igreja se lembra das mensagens que o Senhor nos trouxe a respeito de fé. Porque precisamos aprender para viver conforme o Senhor quer para a nossa vida. Se eu não aprender o que o Senhor quer, como vou realizar? Se eu não aprender a vontade de Deus, como vou fazer a vontade de Deus? Eu posso estar pensando que estou fazendo, mas se não é aquilo que Deus quer, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz para que eu não me estribe no meu próprio entendimento. Eu não posso me estribar naquilo que a minha mente pensa, naquilo que o meu coração pensa, porque o meu coração é enganoso. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Então há caminhos que aos meus olhos parece ser caminho direito, ser um caminho certo, mas o fim dele é morte. Então o único caminho certo é o caminho de Deus. O único caminho certo é aquilo que a palavra de Deus respalda e garante para a nossa vida. Então, o Senhor está nos ensinando, Ele começou a nos ensinar a respeito de fé, para termos uma vida de fé e por fé, porque o meu justo viverá por fé. Nós somos os justificados pelo Senhor. Então nós temos que aprender a viver por fé. Se eu viver por sacrifício, se eu viver por força do braço, se eu viver por lógica humana, se eu viver por sabedoria própria, eu não estou vivendo por fé. Amém? Então, o viver por fé é viver na total dependência de Jesus Cristo. Isso é viver por fé. E a mensagem de hoje, no telão, tem como tema a derrota da murmuração e a vitória da fé. Diga isso. A derrota da murmuração e a vitória da fé. Aleluia! Pelo texto que o Senhor tem nos ensinado, no livro de Números, no capítulo 13, versículos 25 a 33, está escrito assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Amados, esta parte aqui deste texto, eu gostaria que você enxergasse mais além. O povo, os espias, os 12, eles voltam e ali estão 10 a falar. Jamais pense que a maioria é a voz de Deus. Jamais imagine ou pense que onde está a multidão está Deus.
Porque os espias eram 12 e 10 estavam falando. 2 não. 2 estavam calados ainda. E quando esses 10 começaram a dizer, eles disseram assim: fomos à terra, versículo 27, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Até aí está tudo de acordo. Então, normalmente, a maioria, alguma coisa está falando de acordo. Mas não tudo. Por quê? Aí começa no versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Eles viram o problema. Então, o Senhor quer que eu e você não veja o problema, mas sim a solução dele. Porque eles tiveram medo, eles infamaram a terra porque eles enxergaram o problema. Então, às vezes vem uma enfermidade para a vida de um cristão, ele vive aquela enfermidade por quê? Porque ele vê o problema. Ele não crê que o Deus que faz a promessa de cura é poderoso para curar. Porque aqui, Deus já havia prometido a terra. Deus disse que ia dar a terra. Não interessava o que tinha lá, irmãos, de problema. Interessava o que Deus havia dito. E eles infamaram. Eles desacreditaram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Então, a enfermidade é essa não tem cura. Os médicos estão procurando aí a cura dela e até agora não tem cura. É muito poderosa essa doença. Essa doença é forte demais. Quem está entendendo? Esse problema do mundo, essa crise mundial afetou a todo mundo, inclusive a minha casa. Versículo 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Nós somos Caleb. Nós somos Caleb. Pode estar todo mundo falando ao contrário, nós vamos se levantar e falar: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não interessa o tamanho do problema, não interessa o tamanho da dificuldade, não interessa o tamanho da doença, não interessa. Deus é maior e nos dá o poder para vencer. E não pense você que nós vamos convencer de primeira, não. Porque olha aí, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, às vezes, a gente está pregando, a gente está incentivando a fé, a gente está falando: pastor, mas o senhor não sabe como é que é difícil. Pastor, o senhor não sabe como é que é duro. Pastor, o senhor não sabe. Então, tem essa dificuldade, porque o povo é duro de crer. O povo é duro para crer. O povo é duro para entender a voz do Senhor. Mas a gente vai insistir. A gente vai bater na mesma tecla, sim. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar. Aí colocou o medo geral. É terra que devora
os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, vamos ficar aqui mesmo, que aqui nós estamos seguros. Você já ouviu um ditado popular que diz: o time que está ganhando não se mexe? Se mexe sim. Se mexe sim para ganhar mais, para ter mais vitória, para alcançar mais o pódio. Se mexe sim. Amém? Esses 10 que infamaram a terra e contaminaram toda a multidão estavam dizendo isso, viu? Até aqui tá bom. Vamos ficar por aqui. Não precisamos ir ali. Para que a gente vai ali enfrentar gigante? Para que a gente vai ali enfrentar um povo que não está nem mexendo com a gente? Ei, então deixa o ímpio tomar o teu lugar. Deixa aquele que não tem o compromisso com Deus Todo-Poderoso fazer aquilo que é para você fazer nessa terra. Deixa aqueles que são totalmente desamparados por Deus tomar o teu lugar. Porque pela falta de coragem, de entusiasmo, o povo de Deus continua no mesmo lugar. Pela falta de ânimo, de fé ativada, pela falta de crer no Deus que serve, o povo de Deus continua no mesmo deserto. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha como o povo de Deus se vê hoje. Sabia que o povo de Deus se vê assim hoje? Não, eu sou um gafanhoto. Eu sou um miserável. Eu sou o pó da terra. E assim também o éramos aos seus olhos. Então já, tem a conclusão precipitada, Como que os outros estão me vendo? Os outros me veem como um ninguém. Porque eu não sou nada mesmo. Jesus está aqui para abrir os nossos olhos nesta manhã. Jesus, pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Ele já começou aqui na introdução da mensagem, amados. Ele já nos chacoalhou aqui antes de sequer orarmos. Ele se faz presente. Ele está aqui entre nós. E somos o seu povo, para em todas as coisas sermos mais que vencedores. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus tremendo. Tu és o Deus de toda a graça. Tu és o Deus de todo o poder. A Ti, Senhor, nos prostramos. A Ti, Senhor, nos rendemos, Senhor. Em espírito e em verdade nos rendemos ao Teu poder, à Tua soberana vontade, Jesus. Nos rendemos, Jesus, ao Teu querer soberano sobre a nossa vida. Queremos em tudo, Jesus, lhe obedecer. Queremos em tudo, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz. Queremos em tudo, Jesus, honrar o Teu santo nome, o Teu sacrifício por nós. Queremos, Jesus, herdar as promessas. Queremos receber as promessas, sim. Queremos viver em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Não por nós mesmos, mas pela Tua palavra e pelo Teu querer. Queremos, Jesus, em tudo, Senhor, dizer: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é quem me protege. O Senhor é quem me dá a vitória. O Senhor é quem me guia a pastos verdejantes e a águas cristalinas. O meu Redentor vive, e com os meus olhos eu hei de vê-lo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Senhor Jesus,
Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos resgatar do Egito. Obrigado por nos tirar da terra da servidão, da escravidão, e nos guiar a esta terra prometida, a esta terra maravilhosa que mana leite e mel, e será para todo sempre o sustento da nossa vida, Jesus, a tua maravilhosa graça. Obrigado, Espírito Santo, pelos teus filhos que aqui o Senhor tem cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por cada vida preciosa que aqui o Senhor tem trazido para cuidar, para dar crescimento, para transformar, para dar nova vida e vida em abundância, vida feliz contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este ministério, por esta igreja. Obrigado por este altar nesta cidade, Senhor. E obrigado, Deus, pela minha vida em poder te servir, Senhor. Pela minha família, pelas ovelhas amadas, Senhor, que aqui tem crescido com a tua graça e com o teu conhecimento. Senhor, que se manifeste nesta manhã sobre nós o teu querer, a tua vontade, Senhor. Que haja, Jesus, milagres entre nós nesta manhã. Que haja, Senhor, sinais, maravilhas e prodígios, Senhor. Que haja em nós transformação, mudanças profundas, Senhor, no nosso caráter, no nosso viver, em cada um de nós, Senhor. Queremos ser melhores. Queremos ser melhores, Senhor. Por isso, Deus, nos abrimos para Ti nesta hora. Nos aquietamos. Descansamos em Ti, Senhor. Recebemos a Tua paz para ouvir, Senhor, e compreender a Tua voz. Sabemos que o Senhor está aqui e sabemos que o Senhor já está falando a cada um de nós. Para o Teu louvor e para a Tua glória, com temor, tremor, humildade, submissão, eu peço a Ti, Senhor, usa minha vida, Senhor. Usa-me, Deus, como Teu instrumento para abençoar a Tua igreja, para abençoar os Teus filhos, Jesus, para manifestar a Tua igreja, a Tua vontade e o Teu querer para Teu louvor e Tua glória. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, amados de Deus e amados meus, o Senhor Jesus nos escolheu. O Senhor Jesus nos chamou. Homens e mulheres predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus, tem os seus nomes arrolados nos céus, no livro da vida, de onde de lá ninguém pode tirar, ninguém pode apagar. Homens e mulheres que recebem hoje pelo Espírito Santo, pelo Espírito da sabedoria, a revelação dos mistérios de Deus, a revelação da graça de Jesus Cristo. Homens e mulheres que em tudo são mais que vencedores, são vitoriosos em Cristo e fazem parte do povo mais feliz desta terra. Aquele que é chamado para viver o pacto da graça, o pacto ao qual nós estamos inseridos, tem um chamado para viver o cristianismo radical. Não pense você que é a lei que tem um chamado para viver o cristianismo radical. Não. A graça de Deus tem um chamado para viver o cristianismo radical. Porque nós seguimos a Cristo ressuscitado. Amém? E o pacto da graça é acima do que se vive na lei. O pacto da graça de Deus nos leva a patamares mais altos com Deus.
Só a graça de Deus traz maturidade e crescimento espiritual. A lei vive batismos, jejuns, vigílias, sacrifícios e o que mais? Campanhas, barganhas com Deus, troca com Deus. A lei é maldição. A lei amarra a vida de um crente em Jesus. A lei não liberta e nunca libertou ninguém. Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade veio por meio de Cristo, não veio por meio de Moisés. A verdade, a graça de Deus foi trazida por Jesus. E para que conheçamos Jesus, nós precisamos conhecer aquilo que o apóstolo Paulo escreve nas suas 14 epístolas. Porque Cristo ressuscitado é revelado somente pelo apóstolo Paulo. E nós recebemos este privilégio de entender as cartas de Paulo. Nós recebemos o privilégio de compreender aquilo que o apóstolo da graça de Deus escreve às igrejas de Jesus. O Senhor Jesus estava para fora e hoje Ele está aqui dentro. Porque Ele mesmo disse a João, Ele disse: escreve e envia para a minha igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei aí. Cearei com vocês e vocês vão cear comigo. A igreja já era de Jesus, estavam ali em nome de Jesus, mas Jesus não estava lá dentro. E Jesus estava à porta, batendo para entrar. E aqui o Senhor Jesus entrou. Aqui o Senhor Jesus reina. Ele é rei de reis neste lugar. Ele é soberano, Ele é Senhor de senhores. É Ele quem governa e guia a nossa vida neste lugar. Amém? Glória a Deus. Então a vida espiritual deve ser uma vida de fé. E por isso nós devemos atentar para tudo que sai de nossos lábios. Porque a vida por fé se vive pela confissão. Eu não posso dizer que vivo por fé e tenho uma confissão contrária a uma vida de fé. Ok? Então a nossa boca, quando aberta, ela tem que refletir aquilo que cremos. Deve expressar a nossa fé e não murmuração. Porque se eu abro a minha boca para murmurar, igreja, eu não demonstro uma vida de fé. Amém? Eu demonstro uma vida de medo, de dúvidas, de incertezas. Então nós temos visto à luz da Bíblia que o murmurador ele não alcança nada. Ouça isso, porque é sério. Sempre o murmurador vai ter uma visão contrária à visão de Deus sobre tudo e sobre todos. Além do que? De prejudicar a si mesmo, ele contamina os que estão à sua volta e dão crédito a ele. Ouça isso. Por isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado isso para quê? Para que eu e você identifique essa praga e venhamos a desviar dela. Estão entendendo? Os da fé andam com os da fé, irmãos. Não pense você que os da fé andam com o murmurador. Murmurador anda junto com o murmurador. Tem um ditado também do mundo que diz: me diga quem tu andas, eu te direi quem tu és. A Bíblia diz isso com outras palavras: as más conversações corrompem os bons costumes. Fica com o murmurador só um pouquinho. Conversa com o murmurador 5 minutos. Você está murmurando junto com ele. Você entra na dele. Porque é vício. É um vício da carne. A carne gosta de murmurar.
A carne tem prazer em murmurar. Chega a dar água na boca a pessoa reclamar e encontrar alguém para reclamar junto com ela. Fala, opa, não é só eu. Que bom, achei mais um que está na mesma situação que eu. A gente ri, mas é sério. Porque o murmurador vai te levar para o abismo. O murmurador, ele é cego. E um cego não pode guiar outro cego. Estão entendendo o que Deus está dizendo? Então, você hoje está tendo os teus olhos abertos. Você hoje está tendo visão de Deus. Os teus olhos estão sendo abertos. E agora você consegue identificar quem é quem. E agora? Eu tenho que ter uma atitude, amados. Eu tenho que ter uma postura diante disso, porque é Deus que quer isso para mim e para você. Deus não está dizendo isso para eu saber que é murmurador. Falar, ó, tá vendo? Ó, ele é murmurador, então agora você vai ali com cuidado, tá? Não, Deus está falando, ó, é murmurador, nem chega perto. Eu tenho que fugir de pessoas assim. Olha, tem muito crente na obra de Deus, na igreja que se intitula de Jesus, amém? Que são pessoas, pasmem com isso, tá? São pessoas com todos os direitos de bênçãos consumadas na cruz por Jesus. Elas têm por direito todas as bênçãos. Entenda isso. E elas têm hoje uma vida estagnada. Elas têm uma vida hoje que não revela as promessas de Deus na própria vida. Quem está entendendo? Diga amém. Então, são cristãos que vivem sempre com os mesmos problemas existenciais, emocionais, financeiro, conjugal, familiar. São pessoas que estão sempre com os mesmos abatimentos. São pessoas que estão sempre sofrendo por causa daquilo. Uma hora dá uma melhorada, dali a pouco volta de novo o mesmo problema. Dali a pouco dá uma melhorada, dali a pouco está com o mesmo tipo de problema. Eles vivem como se eles estivessem numa areia movediça. A impressão, a sensação que eles têm é que eles estão avançando, mas eles não saem do lugar. Estão entendendo, igreja? Amém? E por quê? Porque são pessoas que já se habituaram a murmurar. E fazem isso sem perceber. Murmuram como se fosse algo normal. Murmuram como se fosse algo que todo mundo faz. Então eu também faço, é tranquilo. E a vida não sai do lugar. Vamos entender isso de uma maneira didática. Número 1. Amém? Vamos abrir aqui o entendimento que Deus tem para nós. Existem pessoas que se habituam a murmurar contra tudo e contra todos. Essas pessoas são pessoas que trazem destruição para si mesmas e nem percebem. Pessoas que não confiam em Deus. Então, quando alguém peca, por mais que não haja mais condenação sobre ela, porque nós sabemos hoje que o sangue de Jesus, amém? Pagou, cobriu todo o pecado, e nós sabemos que não haverá uma condenação para ela por causa do pecado, mas nós sabemos que o mal vem sobre ela como correção, disciplina e açoite. Colheita. Plantou, colheu. Então isso é fato. Isso não tem como ser mudado. Então, tudo que o homem semear, isso também ceifará, assim disse o apóstolo Paulo. Então, no telão, só para a gente recordar aquilo que nós já vimos aqui na quinta-feira próxima passada. O murmurar. O que é o murmurar, igreja?
Tem muito crente que acha que o murmurar é só uma reclamaçãozinha. Não. Nós vemos aqui que nós temos o direito de reclamar algo que está sendo injustiçado na nossa vida. E isso não é murmura. Amém? Vou até o açougue, peço 1 quilo de carne. O açougueiro corta lá 900 gramas e vem me cobrar 1 quilo. Não, eu vou reclamar. Então aquilo não é murmura. É uma reclamação por uma injustiça cometida contra a minha vida. Isso não é murmura. Amém? Então o que é de fato a murmura que diante de Deus é prejuízo para a nossa vida? O que é a murmura que vai trazer destruição para a nossa vida? Está aí no telão. Maldizer, não interessa o que, não interessa de quem, não interessa do que. Maldice é murmura. Murmurou. Amém? Então a tua língua não é para maldizer. A tua língua é para bendizer. Cochichar. Cochichar é murmurar. Porque tudo aquilo que é cochicho, amados, é algo que tem que ficar encoberto. Cochicho é algo que os outros não podem saber. Não pode vir à luz, mas vem à luz. Porque tudo que está em oculto, Deus traz à luz. Amém? Então, cochichar é murmurar. Então, você que é da graça de Deus, jamais cochiche alguma coisa com alguém. Se em determinado momento você não pode falar, como agora Deus está falando aqui, você precisa falar com alguém, mas você não está precisando falar com alguém, porque você está ouvindo a voz de Deus. Mas se uma situação onde você não tem a possibilidade de falar, você não deve cochichar, você tem que esperar a oportunidade de falar abertamente com alguém. Tem pessoas que colocam a mão aqui assim, vai no ouvido da pessoa. Deus ouve, amado. Deus ouve tudo. Resmungar é murmurar. Resmungou, murmurou. Resmungou, é murmurou. Às vezes uma mãe ou um pai pede para um filho fazer alguma coisa, o filho resmunga. O pai e a mãe têm que ensinar o filho que ele já murmurou contra Deus. Filho, vai lá arrumar sua cama. Ah, agora não. Já pecou contra Deus. Pastor, mas... Amados, com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então nós, pais da graça de Deus, que amamos os nossos filhos, não queremos ver colheitas más nos nossos filhos. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a não resmungar por nada. Porque se eles resmungam, eles murmuram contra Deus. Por que contra Deus? Porque eles têm que honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é resmungar para um pai e resmungar para uma mãe. É dizer sim, senhora, sim, senhor. Os filhos da graça de Deus precisam aprender, acima de tudo, respeitar os seus pais como autoridades abaixo de Deus aqui nessa terra. Porque Deus é a autoridade maior e abaixo dele ele constituiu pais para serem autoridade dos seus filhos. E aquele que nega isso, nega a palavra, nega Cristo e está em desobediência a Deus. Estão entendendo o que Deus está dizendo? Fofocar. Tem pessoas que a língua coça para fazer uma fofoquinha. Mal sabe ela que ela está murmurando. Deus está ouvindo e vai trazer prejuízo para a sua vida, vai trazer destruição. Difamar. O que é o difamar? Está falando mal, está caluniando, está inventando, está envergonhando a imagem de alguma coisa ou de alguém. Está difamando, está murmurando. Amém? Denegrir. Está diminuindo, né? Está tirando ali o mérito, desonrando, amém? Está murmurando. E o uivar, nós vimos aqui também, é o significado da palavra murmurar,
Pastor, o que é o uivar? Você sabe o que é o uivar? É uma característica de lobo. Nós somos ovelhas. Nós não uivamos. Você pode pegar um dicionário e veja lá que uivar está no significado da palavra murmurar. Então nós nunca, jamais devemos uivar, porque não somos lobos. Somos ovelhas de Jesus. Amém? Então é uma característica de quem? De filho da perdição. De alguém que ainda não tem Cristo em si. Então nós sabemos que a murmuração é um vício, tem destruído muitas vidas e muitas famílias, e é um vício que rouba a prática da fé. Quem murmura, igreja, não vive por fé e não tem paz em si mesmo. Quem murmura não dorme à noite. Isso é tremendo isso. A pessoa vai lá, tem que tomar calmante, tem que tomar um remédio para dormir. Por quê? Porque ele é murmurador. E de murmurador, Deus tira o sono. Nós vimos aqui sobre o fogo. Amém? Que o fogo vem para moldar o nosso caráter. Então aquele que não dorme, ele está num constante fogo de Deus. Porque ele não está tendo paz do Senhor. Então quem murmura, ele não compreende os propósitos de Deus, ele não dá total soberania a Deus, ele quer sempre provar que ele está certo e os outros estão errados. O murmurador, ele destila sempre veneno e amargura. Tem murmurador que até cita a palavra de Deus. Isso é sério, isso é tremendo. Mas ele sempre vai citar a palavra de Deus para atingir outro. Ele usa da palavra de Deus para ferir outros. Ele busca na palavra de Deus alguma coisa para atacar, para ferir com maldade, não com amor. E o juízo de Deus vem sobre o murmurador porque ele é um invejoso. Ele é um frustrado, ele é um insatisfeito com Deus, ele é soberbo. E a Bíblia diz que Deus, os soberbos, ele abate. Quem que Deus exalta? O humilde. Então, o murmurador, ele atinge famílias, ele atinge grupos sociais, ele atinge empresas, ele atinge grupos de amigos, ele separa, às vezes, os melhores amigos, porque ele é um murmurador, ele é um invejoso. O murmurador, às vezes, destrói igrejas, destrói congregações, porque ele é invejoso. Então o murmurador causa, sim, grandes estragos. Então quantas vezes a vida do povo de Deus fica sem sentido, amados? Quantos crentes em Jesus nós temos visto vivendo uma vida sem sentido? Vivendo, esperando o Senhor vir me buscar. Eu estou aguardando a volta de Jesus, tá? E aí? Não, eu estou só isso, aguardando a volta de Jesus. Porque eu já não aguento mais viver essa vida. Por que isso? Porque está sendo reprovado em tudo por Deus. Está tendo uma vida totalmente reprovada por Jesus. E aí fica naquele ciclo que o Senhor também já nos ensinou, como na escola. Eu estou num ano de escola, chego no final do ano, repito de ano, sou reprovado, tenho que voltar lá no começo de novo e fazer de novo. Vou fazer de novo, chego no final do ano, repito de novo. O que eu tenho que fazer? Voltar lá de novo, começar tudo de novo, fazer de novo. É assim a nossa vida espiritual com Deus, amado. Se eu tomo bomba, eu tenho que voltar e fazer tudo de novo. E por isso a minha vida não anda. Por isso a minha vida não sai do lugar, é areia movediça. É um pequeno ciclo, é só um pouquinho. É só um pouquinho, é aquele pouquinho a vida inteira. E não muda disso. Então, se alguma coisa a pessoa passou na vida para ser aprovada, porque Deus faz isso.
ouça, receba isso para a tua vida com ações de graças. Porque se alguma coisa a pessoa recebeu na vida para ser aprovada e promovida, porque Deus sempre faz isso, Ele prova para a gente ser promovido, para a gente passar de ano. Amém? Deus nunca vai fazer a gente estudar um montão, aprender um montão, provar aquilo que a gente aprendeu para repetir a gente. Não. Ele quer que a gente seja aprovado. Ele quer que a gente passe para o ciclo seguinte, para o patamar acima. Então, se alguém passou na vida para ser aprovado e promovido, e isso que ela passou não serviu para nada, vai passar de novo. Ninguém quer, né? Ninguém fala glória a Deus. 3 falaram glória a Deus. Só que a vida mostra, amado. Não adianta ficar de boca fechada. A vida mostra. A minha vida é o testemunho de Deus. De aprovação e de reprovação. Porque tudo é testemunho para Deus. Eu tenho que entender isso. Testemunho da glória de Deus em mim. Amém. Mas a minha vida é de Deus. Então, se eu estou sendo aprovado ou reprovado, tudo é Deus na minha vida. E a minha vida vai mostrar, as minhas obras vão mostrar se eu estou sendo aprovado ou se eu estou sendo reprovado. E às vezes, se eu preciso passar de novo por aquilo, porque às vezes, né, eu passo 1, passo 2, passo 3 e não sou aprovado, aí Deus faz passar com maior intensidade. Porque Ele quer que eu seja aprovado. Ele vai insistir, amados, ouça isso, Ele vai insistir para que você seja aprovado. Não pense você que Ele vai falar, abrir mão e falar assim, chega, agora não dá mais, ela não vai. Ele vai insistir com a tua vida. Ele começou a boa obra em você. É Ele que começou a boa obra em você, não é ninguém. É Deus. É Jesus, e não adianta você correr. Os que correm aí que Deus pega melhor. Viu? Você já deve saber. Você que já tentou correr. Aleluia! Ninguém vai falar, fala a Deus. Aleluia, Jesus. Escute. O murmurador, ele pode até achar que ele tem intimidade com Deus. Mas fique sabendo, igreja, que ele não tem nenhuma intimidade com Deus. A oração de um murmurador não chega a Deus. Pastor, não fale isso. Eu tenho que te falar. Por isso, amados, jamais receba a oração de um murmurador. Ou peça para o murmurador orar por você. Jamais faça isso. Porque vai ser em vão. Não vai ter nenhum efeito. Por quê, pastor? Porque a vida dele está sob juízo de Deus. A vida dele está sendo reprovada por Deus para toda boa obra. E até para orar nós temos que ter frutos de boas obras. Olha que tremendo isso. Estão entendendo, igreja? Sim ou não? Então, não só a oração pessoal dele, mas também a intercessão dele não vale para nada. E é por isso que a vida dele não muda. Por isso que ele não sai da areia movediça. Por quê? Ele não percebe que ele está sob juízo de Deus. Ele não percebe que a boca dele está levando ele para a condenação. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se alguém aqui tiver dúvida a respeito disso, pode me chamar para um gabinete que eu vou explicar.
Porque dentro disso aqui tem muito crente que ainda é. E não percebe. Maldizente. Maldizente é murmurador. Já foi lavado, já foi justificado, já é salvo em Cristo, mas ainda está enquadrado nisso aqui que o apóstolo Paulo nos mostra. Então uma coisa, amados, é você ter direito ao reino. E a outra coisa é você desfrutar do reino. Compreendeu? O direito todos nós temos aqui por meio de Cristo. E o desfrutar é outra coisa. O desfrutar depende sim da minha vida com Deus. Então há pessoas, há crentes que já foram justificados, mas que têm comportamentos injustos diante do Senhor. 1 Coríntios 3, 13 a 15 diz: manifesta-se tornará a obra de cada um. Eu disse aqui, a nossa vida vai revelar. Amém? Nós temos sim, amados, que nos apressar. Coisas que você mesmo já sabe, o Espírito Santo já testificou no teu espírito, já mostrou para você, já te deu entendimento. O pastor não precisa mais falar aqui, o pastor não precisa mais, não tem que falar mais, você já sabe. Você precisa se apressar, igreja. Você precisa se acertar. Porque manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Então muitos adiam o conserto, muitos adiam a mudança, muitos adiam aquilo que precisa ser feito de acordo com a palavra para estar em total obediência, e vai adiando isso, e a vida também vai mostrando isso. Porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo vem para mim, o fogo vem para você. E aí como que você reage a esse fogo? Você mostra. Você tem uma vida tumultuada, você tem uma vida triste, você tem uma vida angustiada, você tem uma vida tribulada, você tem uma vida incerta, com momentos felizes na sua vida não é uma constante alegria, porque o fogo está te queimando. O fogo está tirando a paz de Cristo na sua vida. Você está separado de Cristo naqueles momentos. Entende isso, igreja? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, ele vai crescer. Vem o fogo, prova, ele prova, passa firme. Porque ele está em linha, ele está em obediência, ele está com a fé ativada, ele não está murmurando, ele não está com brechas na sua vida. O fogo vem, prova ele permanece firme e aí ele cresce. Ele se torna alguém mais forte, ele se torna alguém mais sábio, ele se torna alguém mais maduro. Ele já não vai ser mais um menino, uma criança na fé, mas sim alguém que tem experiências com Deus de fato. Se a obra de alguém se queimar, quem é que vai se queimar? Esse que vai se mostrar angustiado, triste, deprimido. Sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, ele é salvo, não perde a salvação, só que a vida dele vai ser desse jeito. Então Deus está falando, você quer ter uma vida assim? De derrotas? Ou você quer ter uma vida de vitória? Todos nós queremos a vida de vitória. Então o Senhor também quer que eu e você tenhamos essa vida de vitória. E para isso precisamos nos alinhar. Precisamos nos acertar, amados, porque somos o povo que vive por fé. Salmo 31, 13 diz: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. O salmista diz assim: olha, eu tenho ouvido que pessoas estão maldizendo sobre mim, a meu respeito. Terror por todos os lados, estão me difamando, tramam tirar minha vida. E Deus ouve tudo.
Em João 7, 12, 13 diz assim: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Olha, chamando Jesus de enganador. Estava lá o povo murmurando, difamando, denegrindo a Cristo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente. Olha aí, cochichava, mas por ter medo dos judeus. Isso aqui, o que é? É um murmurador. Não é que é um murmurador covarde. O murmurador é covarde. Jamais ele vai falar na frente. Jamais ele vai falar abertamente. Ele vai falar sempre pelas costas. E aqui, amado, sabe que esse por ter medo dos judeus, sabe o que é esses judeus aqui? Eram as autoridades da época. Então Jesus estava ali perto das autoridades da época. Então a multidão não sabia se as autoridades estavam ali naquele momento a favor de Jesus ou contra Jesus. Então, por ter medo das autoridades, eles cochichavam. Ninguém vai falar mal na frente de uma autoridade de Deus. Pode ter certeza disso. Vai falar sempre nas costas. Vai falar sempre pelos cantos, sempre cochichando. O murmurador sempre fala em lugares escuros e escusos, principalmente na sua casa, que é um lugar que não tem a bênção de Deus. Então, falam encobertamente nos quartos, na cozinha, na sala. Estão entendendo? 1 Coríntios 10:10 diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Filipenses 2:14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Número 2. O murmurador tem uma voz destrutiva. Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém! Esta obra está em andamento. Em Números 13, 1 a 13, 18 a 20, diz assim, olha: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus falou que ia dar? Que eu hei de dar. Então Deus disse que ia dar? Disse. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Se você ler o texto todo, estão ali os nomes destes príncipes. Homens de currículo, de gabarito, perante os olhos do Senhor, príncipes do seu povo. Amém? Então tinha ali, não era um qualquer dentro do povo, eram homens que sobressaíam dentro do povo, e foram escolhidos 12 conforme Deus mandou, um de cada tribo. Amém? Um de cada tribo. Enviou-os Moisés do deserto de Parã segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vede a terra, versículo 18, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Era para ver, era para analisar, porque precisava-se de estratégia para ir ao combate. Precisava-se avaliar tudo que nós vamos fazer na nossa vida, mas é preciso estudar aquilo que nós vamos fazer. É preciso avaliar aquilo que nós vamos fazer. É preciso fazermos com os pés no chão. Então Deus, em sua sabedoria, Ele estava ali querendo preparar o seu povo para
a vitória. Assim, nós não podemos ir, viemos aqui tomar essa terra. Eu tenho que me preparar. Eu almejo um cargo melhor dentro da minha área, eu preciso me conceituar naquilo, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso continuar estudando, eu preciso me formar, amém? Para ter ali a condição de ingressar naquilo que eu quero. Não posso chegar lá, eu quero, né, ser um bancário. Então tá, eu cheguei, ô gerente, eu quero ser bancário. Então vai, então entra pela porta certa. Vai lá, se prepara, vai estudar. A hora que tiver um concurso, você faz o concurso, passa e vai ser bancário. Então Deus manda o seu povo espiar a terra. Deus manda o seu povo se preparar para adquirir a terra, para entrar na terra. Eu não posso entrar do jeito que eu falei. Eu vim aqui para... Deus mandou, Deus falou que eu vou ser dono aí, ó. Ah, tá. Vocês estão entendendo? Então Deus, Ele nos instrui em tudo. E assim Ele estava instruindo o seu povo. Vai lá, Moisés, manda lá eles, para eles analisarem tudo, ver o que eles vão precisar, por onde que eles vão mandar uma parte do exército, por onde que vai vir a outra, como é, porque vai ter o combate ali, vai ter que ter. Eu vou dar a vitória, mas vocês têm que montar a estratégia para eu honrar. Aleluia! Tem que ter estratégia. Sem estratégia Deus não honra nada, irmão. Sem objetivo, Deus fala, viu, mas o que você quer da sua vida? Eu vou honrar você em quê? Você não sabe o que você quer? Não, eu estou esperando em ti, Senhor. Então, mas esperando o quê? A terra lá não ia ser de mão beijada. Tinha que ter luta. Tinha que lutar. Foi isso que o povo lá teve medo. Não, bicho, nós vamos lutar lá, nós vamos perder. Nós vamos perder essa guerra, porque o povo lá é gigante, o povo lá é em maior número. Então tem coisas na vida do crente que ele olha e fala, eu não vou nem tentar. Porque a minha condição é menor, a minha condição é menos favorecida. Murmurou, já pecou e vai ficar na areia movediça. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Monta a tua estratégia de vitória, irmão, de guerra, de batalha, se esforça. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, e se em arraiais, se em fortalezas. Olha, Deus destrinchando tudo que eles tinham que ver para saber, para chegar lá, se o que Moisés perguntasse, eles iam na ponta da língua. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Amados, não tem tempo, não tem idade, não tem nada para Deus. Sempre é tempo de fazer o novo. Sempre é tempo de... Sabe, porque a terra que você está é fértil. A terra que você está é fértil, ela dá bons frutos. Então você precisa entender que você está plantado em terra boa. Então tudo que você fizer será bem sucedido. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer o Senhor honrará. Aleluia, tem de ânimo, tem de ânimo, tem de ânimo, tem de ânimo, tem de ânimo. Esta semana, igreja, você vai passar com ânimo, com ânimo, com ânimo, com ânimo. Tem de ânimo. E trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então quando Deus diz algo, amado, não adianta lutar contra Deus. Ouça.
Aquele que quer lutar contra Deus vai lutar em vão, vai perder tempo na sua vida, vai perder tempo de receber vitória, vai perder tempo de ter uma vida melhor, vai perder tempo de receber as delícias que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que luta com Deus, ele vai ser moído por Deus. E é louco. É louco. Então, se Deus diz que é por graça, não pense que é por lei. Não se iluda. Não se iluda. Ah, lá os nossos irmãos na lei lá não estão sendo justificados, porque não é por lei, é por graça. São os nossos irmãos. Mas são os nossos irmãos que ainda murmuram a respeito da graça e estão sob juízo de Deus. Pastor. Povo no deserto, amados. Deus estava mandando fazer uma coisa e eles estavam fazendo outra. Estão percebendo? E ficaram uma vida de 40 anos sob o quê? O juízo de Deus, e morreram, caíram no deserto. Porque não obedeceram. Então os nossos irmãos da lei estão lá dizendo que não é pela graça aqui. Não é por aqui, é do jeito que a gente está fazendo. Então tá, então vamos ver a vida de vocês e vamos ver a nossa. Porque naquele dia vereis a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. É a palavra quem diz, não sou eu. Não somos soberbos, somos humildes para aceitar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Então, se Deus está dizendo que é por graça, não é por lei. Se Deus trouxe para cá, não pense que o seu lugar é lá. Deus te trouxe para cá, então é aqui que você tem que sossegar. E só para você saber, tá? Deus sempre sabe o que faz. Amém? Deus não é alguém perturbado que perde o sono de noite. Deus não é, sabe, alguém que fica indeciso a respeito de alguma coisa. Será que eu faço ou não faço? 10 daqueles homens importantes não sabiam nada dos propósitos de Deus. Eram do povo de Deus, eram cabeças do povo de Deus, estavam ali sendo povo de Deus e não conheciam o Deus que estavam servindo. Assim está as igrejas hoje na face da terra. São povo de Deus, eleitos de Deus, filhos de Deus, mas não conhecem o Deus que estão servindo. Murmuram contra Deus, não honram a Deus como ele deve ser honrado, vivem uma vida de juízo, porque vivem numa areia movediça, não andam, não saem do lugar, ficam 30, 40 anos servindo a Deus e morrem do mesmo jeito. Não é para nós essa vida. Fazemos parte de um pacto de melhores e superiores promessas, e glórias a Deus por isso, irmãos. Teve um irmão abençoado essa semana, que o Senhor me deu a oportunidade de falar algumas verdades para ele. E ele disse: não, eu temo ao Senhor, eu sirvo a Deus. Eu falei: tá, em que igreja o irmão serve a Deus? Não, em nenhuma. Eu falei: então, para começar, você não serve a Deus. Para servir a Deus, precisa se congregar. A primeira coisa que tem, o começo de servir a Deus é congregar. Se não congregar, não serve a Deus. Porque congregar é mandamento do Senhor. É mandamento de Jesus. Aquele que não congrega não serve a Cristo nem aqui, nem em lugar nenhum. E não obedece a Deus. Então, para começar a conversa, você tem que congregar. Mas eu já fui em várias igrejas e nenhuma me senti bem. Eu falei: tá, então deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é feita por homens, e homens não são perfeitos. Porém, a palavra que você ouve tem que testificar no teu espírito que aquilo é a voz de Deus. Então aí eu aconselho você sim a buscar, e faço o convite para você ir na nossa igreja, na igreja que o Senhor Jesus levantou nessa cidade. Aí ele disse assim: não, sabe por quê? Eu chego num culto, eu sento para ouvir, o pastor começa a pregar, eu já sei tudo que ele vai falar. Eu falei: então vai ouvir a minha voz lá na igreja.
Falei, vai ouvir o que vai sair da minha boca e vamos ver se você consegue deduzir tudo o que vai sair da minha boca. Porque não sou eu quem falo. É o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Falei, senta lá. E da hora que acabar o culto, você vem me dar um abraço e fala para mim se tudo que eu falei você já sabia que eu ia falar. Olha, amados. Deus, Ele faz conforme Ele quer, não conforme eu quero. A palavra do Senhor, ela é fiel e poderosa para mudar a nossa história. A palavra do Senhor, ela é poderosa para dar a cada um de nós uma nova vida. Eu preciso crer nisso. Eu preciso me apegar a isso. Porque nós não estamos aqui fazendo a nossa vontade. Nós estamos aqui fazendo a vontade daquele que nos chamou. E não sejamos negligentes. Não sejamos nécios, nem débeis na fé. Sejamos todos aqui maduros, firmes, unidos na mesma fé, na mesma visão, porque esta igreja vai crescer nesta cidade, e é o meu maior desejo, porque é alcançar as ovelhas de Jesus dessa cidade. O meu maior desejo, amados, é que todas as ovelhas dessa cidade vivam a liberdade com que Cristo as libertou. O meu desejo é salvar as ovelhas das mãos dos lobos. E esta igreja vai crescer porque Jesus está fazendo isso. Por estas portas entrarão as ovelhas preciosas de Jesus. Este aprisco é Ele quem levantou. Este aprisco é Ele quem formou e preparou para o seu rebanho. E quem busca as ovelhas é o bom pastor. Nesta hora Ele está buscando uma. Vai entrar por essa porta, sim. E quando essas ovelhas chegarem, verão aqui um povo de fé. Um povo temente, não um povo que leva a palavra de qualquer jeito. Não um povo que brinca com o evangelho de Cristo. Não um povo que vive a vida que quer. Mas um povo que vive conforme Deus manda e ordena. Amados, se esses amados irmãos aqui, que foram os 10 espias, se eles tivessem ido espiar a terra com os olhos da fé, não teria havido problema nenhum. O problema aconteceu porque eles foram com os olhos da carne. O problema aconteceu porque eles viram ali, de fato, as situações. E o que nós temos aprendido aqui? Que nós vivemos por fé e não por vistas. O problema está diante de mim, tá, mas e daí? Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Números 13, 32 diz assim: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então eles contradisseram a promessa de Deus na face de Deus. Murmuraram e ainda contaminaram toda a congregação, quase 3 milhões de pessoas. Foi o mesmo que dizer: olha, Deus se enganou a respeito disso que ele falou. Essa terra não é para nós. Estão entendendo? O murmurador, ele consegue, na maioria das vezes, convencer. Porque aqui, 10 convenceram 3 milhões. Menos 4, né? Josué, Caleb, Arão e Moisés. O resto da congregação
Chorou a noite toda. Números 13, 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, muita gente faz julgamento pela quantidade, né? E se deixa influenciar pela quantidade. Não vou lá não, lá tem meia dúzia de gato pingado lá. Não, vamos lá que lá, olha, lá tem o poder de Deus, que lá está cheio de gente. Falei essa semana também, falei, amados, olha, vou ser bem sincero com você, religiosidade não muda nada para Deus. E infelizmente a maior parte das igrejas hoje estão vivendo de religiosidade, não de obediência e conhecimento. Então religiosidade não muda Deus. Religiosidade não faz Deus se mover. O que faz Deus se mover é obediência e sinceridade no coração. Falei, então se estiver 2 ou mais ali falando em meu nome, ali eu estarei, disse o Senhor. Mas tem que falar no nome dele de toda a verdade, com toda a verdade. Ali ele se faz presente. Falei, então, se tiver 2 ali e tiver 2.000 lá na outra, e aqueles 2 estiverem falando pelo Espírito Santo, eu vou ali com aqueles 2. Não me interessa se lá tem 2.000. Não quero nem saber, porque a voz do povo, irmão, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Números 13, 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diante de uma voz negativa, tenha postura, irmão. Diante de uma voz pessimista, de uma voz fraca, tenha você postura de fé. Mantenha a fé de onde Deus que está em você. Olha, se você vai ou se você não vai, tchau. Eu vou. Josué disse isso uma hora lá para o povo. Olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está a bordo de um trem-bala. Sabe aqueles trem Maria Fumaça? Aqueles trem a óleo? É a lei. A lei é uma Maria Fumaça. Devagar e devagar, quase parando. E aí tem hora que para. Aí tem que colocar um combustível. E o combustível, o que é? A campanha do óleo. Vamos colocar um óleo aí para Maria Fumaça andar. É ou não é? Sai da campanha. Nossa, o poder de Deus está em mim. Por quê? Teve que ver alguma coisa para acreditar de novo. Na lei é assim. A coisa vai acabando. O combustível vai acabando. Então tem que pegar no tranco de novo. E aí vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Aí está acabando. E viu onde que vai ter uma campanha hoje? Eu preciso de um óleo. Eu preciso de um combustível. Lá na igreja tal, lá do fulano de tal. É lá que eu vou. Vai lá e pega o óleo. Aí volta. Animadão, né? A graça é um trem-bala. A graça de Deus, amado, onde você está inserido é um trem-bala. Não tem que... O combustível nosso é a palavra.
E a palavra nós estamos constantemente recebendo. Não precisamos de óleo. Amém? Não precisamos aqui pegar no tranco. E olha, não pule desse trem. Porque eu tenho que dizer uma coisa para você. Tem pessoas que pulam e aí vê o trem-bala passar, né? E aí para os vagões que ele ainda consegue avistar, ele grita: "Ô, pula você também! Aqui é bom, ó. Daqui a pouco vai passar a Maria Fumaça aqui e a gente pula nela." O trem-bala não volta para te pegar. E a hora que você vê, o trem já foi. Coisas que você perde aqui, meu amado, você perdeu. A não ser que você busque pela internet, a não ser que você busque pela gravação, pela livraria, para receber. Porque a graça é assim, a cada dia e o trem não está mais no mesmo lugar. Você faz parte desse trem, você está a bordo deste trem. Não pule e não dê ouvidos a vozes que pularam e estão tentando te chamar. Amém? A sua vida tem que disparar, irmão. A sua vida tem que disparar. Números 13:31 diz: "Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós." Então não seja você alguém que infama, que contamina os outros com pensamentos negativos. Tenha postura, não permita a erva daninha na sua vida, irmão. Chegou com conversinha fiada pro teu lado, corta. Chegou com um blá 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 pro teu lado, corta, a verdade está em você. Não vá contra os pensamentos de Deus, não vá contra a palavra de Deus, não infame a tua fé. Números 14, 1 e 2 diz assim: "Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão." O líder é o alvo, o primeiro alvo de murmura, de maledicência, né? de difamação, pessoas que denigrem. O líder é o primeiro alvo. E Deus diretamente, porque Deus ouve. Então toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Todos menos 4. Se o povo não tivesse dado crédito àqueles 10, talvez eles tivessem entrado na terra prometida. O grande problema, amados, acredito, foi que toda a congregação deu crédito àqueles 10. Porque Caleb tentou ainda, né? Não, vamos lá, vamos possuir. Deus falou que a terra é nossa, vamos lá. Só que a congregação deu crédito a quem? A voz de Caleb? Deu crédito à voz dos 10. E choraram toda aquela noite. Murmuraram contra Moisés. Por isso caíram no deserto, irmãos. Porque toda a congregação murmurou. Número 3. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Este mundo é problemático e não pertencemos a ele. Ou cremos e avançamos, ou murmuramos e a derrota vem. Ok? 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto. Igreja, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos. Provérbios 23, parte A do versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim um homem, amados, assim como ele se imagina, assim ele é. Se eu me imagino um fracassado, eu vou ser um fracassado. Se eu me imagino um zero à esquerda, eu vou ser um zero à esquerda. Se eu me imagino
um inútil, eu vou ser um inútil. Se eu me imagino inferior a tudo e a todos, eu vou ser inferior a tudo e a todos. Como você se imagina? A última bolacha do pacote, pastor. Não, aí também não. Amém? Não. Com humildade, você é mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha o que a palavra diz. A angústia vem para todos nós. Mas aí depende de mim receber esta angústia ou não. Por quê? Se eu me mostro fraco, a angústia me domina e eu vou ser fraco. Se a angústia vem e eu resisto e digo, Senhor, em ti eu sou forte. Assim como diz a palavra, diga ao fraco, sou forte. Então a minha força vai ser grande. Ok? Provérbios 18, 6 e 7, 20 e 21. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Olha, amado, aquele que murmura, aquele que fala mal, aquele que entra numa contenda, ele está pedindo por açoite. Por açoites brada a sua boca. Aí o açoite vem e fala, eu estou na prova. Não está na prova não, é no açoite mesmo. A boca do insensato é a sua própria destruição. Então, olha o que traz destruição para a vida de uma pessoa. Não é o diabo não, irmão. É a própria boca. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Do fruto da boca do coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Então, Jesus não disse o que a boca fala? O que o coração está cheio. Então, os lábios se satisfaz daquilo que está cheio o coração. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, todo murmurador apanha na vida. Não acredita no melhor que Deus tem. E para ele é melhor ficar no Egito. É melhor continuar no deserto. Números 14:2 diz, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então, quando alguém fala mal de alguém, essa pessoa está mostrando o que tem no coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então nós, da graça de Deus, que temos amor em nosso coração, temos que mostrar esse amor com a nossa boca. Amém? Olha, amados, Moisés, Arão, Caleb e Josué estavam com Deus. Nunca se coloque contra alguém que está com Deus. Amém? Se você vê que alguém está com Deus, não se coloque contra ela. Some força junto com ela. Amém? Porque aquele que se coloca contra aquele que está com Deus, se coloca contra Deus. Então Moisés, Arão, Caleb estavam com Deus, crendo na promessa de Deus, crendo que Deus estava no controle, crendo que Deus estava fazendo a obra. Mas aqueles 10 tolos, eles conseguiram infamar os desígnios de Deus e influenciar negativamente todo o povo eleito. O murmurador, ele sempre vai sentir falta do Egito, irmão. O murmurador, ele sempre vai querer estar no mundo. Presta atenção nisso. O murmurador, ele sempre está com um pé na igreja e um pé no mundo. É verdade. É verdade. Não tem como o murmurador falar, eu estou totalmente com os pés aqui na rocha. Não está. O murmurador sempre. Um pé no mundo e um pé na igreja. Dificilmente ele aplaude os desígnios de Deus. Dificilmente. Uma coisa ou outra serve para ele.
ele aplaude mais as coisas do mundo. Ele aplaude mais os comportamentos mundanos. Porque ele tem o comportamento mundano, então ele não quer ser apontado. Por isso ele aplaude, ele apoia, ele incentiva o comportamento mundano. E sempre diz, não é bem assim. Esse é um murmurador, que quer influenciar o povo de Deus a ficar no Egito. Voltar para o Egito. Olha, no Egito é melhor. Então, o murmurador, por ele querer ficar no Egito, por ele querer voltar no Egito, ele é sempre uma pessoa que fica preso ao passado, irmão. Ele não vive o novo de Deus, ele não se abre para o novo de Deus. Mesmo que o passado dele o envergonhe, ele fica com o passado e não se abre para o presente. E não constrói nada para o futuro. Olha, amados, o Senhor Jesus diz que nós vamos povoar a terra. Só que uma hora eu vou morrer. Quem vai ficar para a minha semente? Os meus filhos. Enquanto o Senhor não volta, os meus filhos vão povoar a terra em meu nome. Em meu nome haverá semente nessa terra. Quando o Senhor me levar em sua carruagem para a sua glória, a minha semente estará nessa terra levando a palavra do Senhor, assim eu profetizo. Amados, eu estou construindo algo para o futuro. Não para o meu, mas para o futuro da palavra de Deus. É algo que o Senhor me confiou, algo que o Senhor confiou a você. Eu disse à pastora que nós não vamos parar com 2. E o Senhor está preparando. Porque a promessa do Senhor é que nós povoemos a terra. Família bendita, nação santa e intocável. Eu faço parte, amado. Você faz parte desta promessa do Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida por viver é uma coisa, viver uma vida baseada na palavra é outra coisa. Eu vivo na palavra de Deus. Amém? Eclesiastes 7:10 diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Amados, aquele que diz assim, olha, que tempo bom aquele, ouça isso, é sério. Tem muitas pessoas que dizem, é o tempo bom que não volta mais. Eu já ouvi muito disso. Tolo. A Bíblia te chama de tolo. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Então aquele que diz que o que passou foi melhor do que hoje, não é sábio. Por quê? Porque hoje Deus tem o melhor para você. Amém? Então não há dia bom sem Jesus, não há dia bom no mundo, não há dia bom na lei, não há dia bom fora da graça de Deus, igreja. Número 4, para o murmurador, nada, nunca está bem. Ele não enxerga as maravilhas de Deus. Então ele está sempre descontente. Tá? O povo de Deus foi ingrato no passado e tem sido ingrato nos dias de hoje. Números 14:3 diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Maior insulto contra Deus é negar aquilo que Ele mesmo determinou para a nossa vida. Quando eu nego uma promessa do Senhor, amados, eu estou insultando a Cristo.
Quando eu nego algo que Deus quer para a minha vida, eu insulto a Deus. Ser um cristão radical exige comprometimento, irmão. Exige compromisso, fidelidade a Deus, fidelidade aos líderes de Deus. Exige santidade diante de Deus e diante dos homens. Números 21:4 diz: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Opa! Mais um erro. É um perigo se tornar impaciente na obra de Deus. Pastor, já faz mais de 3 anos que nós estamos aí na graça e a minha vida continua a mesma. Está impaciente? Pastor, faz 3 anos que eu estou sentado aqui, ainda estou sentado aqui, não estou fazendo... Está impaciente? Se tem coisas que ainda precisa ser acertado, meu irmão, espera para ser acertado. Se tem coisas, irmã, para ser acertado na sua vida, espera ser acertado. Não seja impaciente, descanse no Senhor, creia, continue firme, continue perseverante, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, e aí sim Ele herde a terra. Aleluia! Números 21, versículo 5 diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha, amados. Isso não alegrou Deus. Isso não alegrou nem um pouco o coração de Deus. Salmo 149, versículos 4-9. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes. A palavra de Deus, a espada que corta. Os seus lábios foram feitos para louvar a Deus, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. A sua boca é para louvar a Deus, não é para murmura. A sua boca é para engrandecer ao Senhor. Por isso, amados, não empreste os seus ouvidos aos murmuradores. Pastor, não, eu já dominei, eu já controlei, agora eu não me levo mais, não me deixo entrar na murmura. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que você empreste os seus ouvidos ao murmurador. Não se deixe contaminar por eles, mantenha firme a sua confissão de vitória e de vida. Use os seus lábios para louvar ao Senhor, porque para isso você foi chamado. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.